Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Infância de uma Santa da Juventude. E hoje temos como título Aprende Vicenta Maria a doutrina cristã e a lei, primeiras manifestações de sua piedade. Seguia a menina sendo o encanto daquela exemplar família. Seus pais, ao vê-la tão formosa, de inteligência tão clara e de condição tão dócil, não cansavam de bendizer ao Senhor. Seu pai, principalmente, sentia-se orgulhoso de tal filha, e ele mesmo quis ser seu mestre, ensinando-lhe as primeiras noções da doutrina cristã e de leitura. E, em verdade, a terna discípula não o deixou decepcionado. Muito rápido aprendeu e começou a soletrar, declarando seu pai que sabia a cartilha como um lince e que não teria dificuldade em ensiná-la a ler de corrido em um par de meses. Porém, sendo ainda tão pequenina, não acreditava ser prudente. Da doutrina cristã sabia, pois, bastante pontos, e dava gosto vê-la fazer o sinal da cruz no tempo certo de todas as palavras. Só lhes digo, repetia em certa ocasião Dom José Maria a seus irmãos, que a menina é um prodígio. A classe em que a inteligente menina recebia diariamente estas lições era o escritório de seu pai, e ali, sentada em uma cadeirinha sobre o buffet, adiantava em grande maneira, dada a paternal solicitude para com tão pequena discípula. Havia dias em que a menina não levava a sério as lições, custando-lhe sumo trabalho prestar atenção às palavras de seu diligente pai. Então, o discreto professor usava de 2 estímulos eficazes, a saber, tocar um botão que fazia sair de uma caixinha a cabeça de um cachorrinho latindo. E tal temor infundia à menina o latido do artístico animalzinho que, pondo-se muito vermelhinha como a ponto de chorar, aguçava a memória e dizia a lição corretamente, escutando depois com atenção as claras e simples explicações de seu amoroso pai. O segundo, ainda mais sensível, era dizer com alguma severidade: "Olha, menina, que ainda não sabe ao que cheira as mãos de seu pai." E ela, muito preocupada, sem compreender o sentido daquelas palavras, dizia para si: "O que cheirarão as mãos de papai?" E suavemente procurava chegar perto dela seu olfato, sem conseguir por isso descobrir o enigma. Em escola de tanta prática e com um mestre tão paternal como desejoso do adiantamento de sua amada filha e discípula, não é maravilha que aos 4 anos de sua idade lesse corretamente, soubesse e entendesse a doutrina cristã e que muitas vezes, no ato, e outras logo em pensá-lo a sós, fizesse tais observações e perguntas que deixavam admirados quantos a ouviam. Esta penetração e talento colocavam em cuidado ao pai, que com frequência dizia à sua esposa: "Esta menina não é para nós. Segundo as disposições que mostra, a levará o Senhor logo, porque não a merecemos." Quão certas estas previsões de Dom José Maria havemos de ver no curso desta história. Tal ideia causava temor a seus amados pais e até os tentavam a suspender a educação da menina. Porém, posta em ação esta clara e viva inteligência, perguntava e discorria, nutrindo assim seu desejo de saber:
compraziam muito as lições de seu pai, e sendo maior e religiosa, repetia com fruição ser-lhe coisa muito grata a recordação de haver sido seu próprio pai quem lhe havia ensinado a doutrina cristã, dando-lhe a conhecer desde tão pequena seus deveres para com Deus. Considerava isto como especial benefício do Senhor, e este benefício lhe infundiu grande desejo de cumpri-los com toda a perfeição. Mas, se as lições do pai começavam a formar a terna inteligência da filha e o amor ao saber, não contribuíram menos os exemplos de sua mãe e de toda aquela família cristã a formar seu coração, dispondo-o para a verdadeira e sólida piedade. Em agosto de 1850, a menina já costumava acompanhar a família à noite, quando ia à paróquia para rezar o Santo Terço. Dona Dominica conta-o assim à sua irmã Eulália. Ao falar-te da mantinha, rio-me, recordando-me se visse a menina o bem vestida que vai pela noite ao terço com sua mantinha. Se confunde com um véu meu. Disse-me: tia, põe-me a mantinha clara bordada para ir bem bonita ao terço. Seu pai lhe trouxe um leque de tudela e não o solta da mão. Se abana como uma mulher. Quando, ao sair da igreja, despedia sua roupinha cheirando a incenso, não se cansava de aspirá-la, dizendo com candura e graça infantil: cheira a céu. Em outra ocasião, recebeu a família uns obséquios dos irmãos de Madrid. Entre eles havia um quadrinho pequenino com a imagem da Imaculada, e a seus pés uma máxima alusiva ao mistério. Vicenta Maria apenas viu o quadrinho, se apoderou dele, e como se pressentisse seu coraçãozinho de 3 anos e meio, qual havia de ser sua devoção predileta, ficava louca mostrando-o a todos, e não se contentava com mostrá-lo, senão que, aprendido ela a máxima de momento, repetia-a sem cessar e fazia que os demais a repetissem. Dom José Maria escrevia aos poucos dias à sua cunhada Eulália: a menina está cada dia mais esperta e agraciada. Vemo-nos nela como um espelho e pedimos a Deus que nos-la conserve. Faz tu o mesmo, porque suas orações valem mais que as minhas. Pouco mais adiante, voltava a dizer-lhe: nossa Vicentita, muito boa, segue adiantando, particularmente em doutrina cristã. Não podes imaginar quanto sabe, tem boa memória e muito boa docilidade. Finalizamos nosso terceiro episódio e até o próximo.